Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Estamos aqui juntos de novo e hoje para falar de The Crown. Dia 14 de dezembro começou a última parte da sexta temporada, que parece que é o final de The Crown. Mas eu não vim falar dessa porque eu ainda não assisti. Eu vim falar da primeira parte da sexta temporada, que trata a respeito da Diana. E como você sabe, eu escrevi ambas, né? Que trata da vida da princesa Diana e da Cícia Imperatriz. Portanto, eu tinha mais do que interesse no The Crown, nessa parte, por conta da comparação biográfica que eu fiz. Eu estudei muito sobre a Diana, sei muito da vida dela e eu queria analisar. E fiquei feliz porque o Peter Morgan, se eu não me engano, o diretor, o criador da The Crown, ele é perfeito. Pra mim, ele é perfeito na escolha da atriz, desde a quinta temporada. Na quinta temporada, eu tive uma percepção errada dela só, que eu não gostei, na verdade, não é que é errada. A magreza da atriz era muito forte. A Diana teve um período magro da vida dela, quando a bulimia atacou, por conta da crise do casamento e tudo mais, mas aquela magreza dos ossos aparecendo como atriz estava se mostrando, pra mim ficou muito... Eu achei que não tinha a ver, mas o resto, ela foi perfeita. E agora, na primeira parte da sexta temporada, ela tá melhor ainda. O tom de voz, os olhares, a forma de olhar, assim, meio distante, meio triste, e ao mesmo tempo aquele semblante que você olha e você fica encantado, assim. A Diana tem uma coisa que eu falo que ela é como se fosse pão. Eu já vi muita gente não gostar de chocolate, não gostar de batata frita, tal, mas nunca ouvi dizer alguém que não gosta de pão. Tem gente que não pode comer pão, mas gosta. Pão é uma coisa que um dos alimentos mais antigos que tem e todo mundo gosta de pão. E a Diana é mais ou menos isso. Tem gente que não liga pra Diana, acha que ela é a nobreza, a família real, credo, não liga pra pessoa dela. Mas eu não conheço ninguém que não goste da Diana, que veja nela uma figura ruim. Não conheço. Aliás, se existe alguém, por favor, coloque aqui. Eu até hoje não conheci. E como eu estudei muito sobre a vida dela, eu gosto muito dela. Acho que ela é completamente certa? Eu não divinizo ninguém, não coloco ninguém num patamar que eu não consiga alcançar. Detesto quem faz isso. Não gosto de estilo celebridade, ele é perfeito. Como os brasileiros têm essa mania de colocar assim, nossa, mas é o fulano de tal. E aí, sabe? Mas a Diana, mesmo sabendo todos os erros que ela cometeu, os defeitos que ela tinha, as fraquezas, eu gostava dela, mas sabia quem ela era, assim, pelos meus estudos, claro, né? Então eu gostava dela mesmo sabendo os defeitos. Não coloquei ela divinificada lá em cima, no altar, não, de jeito nenhum. Ela era uma mulher normal, só que era princesa de Gales. Bom, a atriz nessa sexta temporada tá muito melhor, muito melhor. E você consegue observar claramente. A atriz fala muito até quando ela não tem falas no filme. Ela diz tudo nos olhares, na postura, na forma dela parar, de apoiar o braço. E nessa sexta temporada, a hora que ela senta no Jonical, que é o iate que o Mohammed Al Fayed comprou para que ela pudesse passar as férias com ele, aquela cena... Eu me lembro que eu vi essa cena na revista Caras na época. Eu já gostava dela na época, não tinha escrito ambas ainda, mas eu olhei e falei, nossa, que tristeza, que solidão que essa mulher sente, como é difícil pra ela, né? Como deve ser difícil pra ela. E eu conto isso aqui no ambas também, da compra do Jonica, o porquê que o Mohammed fez isso. Ele tinha uma obsessão pela família real. E ele queria fazer parte, ele queria ser aceito pela família real. E ele já era dono da Harrods, já era um magnata, já era trilhardário. E a família real disse não. Negaram para ele passaporte inglês. Ele queria ser um cidadão e não deram. Então, assim, a obsessão dele foi piorando com o tempo, porque ele queria aprovação e não conseguia. O que passa no The Crown é bem a real frustração dele com isso. E quando ele teve a oportunidade de ver a Diana com ele, e conseguiu colocar o filho dele com ela, aí pra ele, ele falou, é agora que eu dou bote. E não foi. Por outro lado, eu achei que o The Crown tinha errado na postura do Dodge Al Fayed. Porque pra mim, na época, quando eu olhava o Dodge com a Diana, eu achava ele um homem forte, de postura, milionário, Eu tinha uma figura dele, assim. Quando eu vi no The Crown, eu falei, nossa, que homem fraco, que horror, será que é isso mesmo? A Diana não faria uma escolha dessa? E eu vi que eu estava errada nas minhas duas premissas. Primeiro,
por ele ser realmente fraco. E segundo, é claro que a Diana faria uma coisa dessas. Ela teve 2 homens na vida, assim, de escolhas, né? Ela teve outros namorados, mas 2 homens de escolha para estar juntos publicamente. Para estarem juntos publicamente. O Charles e o Dodge. Os 2 com a mesma postura. Fraca, submissos, que é aquela coisa meio, não sei por que tô aqui, mas tem que ficar. E eu fui pesquisar sobre o Dodge para fazer esse vídeo para vocês. E é verdade. O Dodge era um homem fraco. Pela criação que ele teve. O pai dele tinha essa obsessão pela família real e ele ficou num colégio interno. Ele viu o pai e a mãe, ele se separou da mãe, o Mohammed se separou da mãe do Dodge quando ele tinha 4 anos. E ele viu os pais durante 3 meses no ano, porque o resto era tudo no colégio. E ele ficou um adulto que não tinha muita função. O Dodge não queria dar nenhum tipo de controle das empresas para ele, porque o Mohammed não queria, porque ele achava que o Dodge não tinha capacidade para isso. Ele conhecia o filho que tinha e amava do jeito que podia, se é que existia amor. E o Dodge quis durante uma vida inteira agradar o pai, ser acessível ao pai, ter a admiração do pai. E não conseguiu. A única vez que ele conseguiu foi quando ele estava com a Diana. E no The Crown você percebe isso. E eu não tinha tido essa visão dele, mas quando eu fui atrás e aí juntei uma coisa na outra, eu falei, é verdade. Ele era fraco, a Diana provavelmente viu isso, mas eu não sei. Pra mim eles estavam namorando. No The Crown deixa muito claro que esse relacionamento não ia pra frente. Claro que é tudo especulação. Tem uma cena muito importante, a do hotel, que eles têm uma conversa muito íntima, muito forte, muito dura. Ela força ele a fazer determinada coisa que ele não consegue, mas ele quer manter uma postura que sim. E isso, claro que é especulação, claro que é a imaginação do diretor e muito bem imaginada, gente. Muito bem feita. Mas eu falei, não, o Dodge não era assim. E era, me espantou. É claro que eles fizeram a pesquisa antes e viram quem era o Dodge. E o pai, o quanto forçou essa situação. E o pai estava tão feliz com isso, que agora ele ia ser aceito. E é claro que a família real não ia deixar a mãe do futuro rei da Inglaterra ser casada com um muçulmano e possivelmente ter um filho dele. Eles não deixariam. A rainha é a chefe anglicana, da igreja anglicana da Inglaterra. Não ia deixar isso acontecer. E aí fizeram o que fizeram, né? Acidentaram a Diana, né? E aquela história toda que agora vai ser contada e que foi contada no filme A Rainha, que foi contada no final da primeira parte da 6ª temporada, que a rainha não falava, ela foi pressionada pelo Tony Blair, ela não foi pressionada pelo Charles, não. Charles não exercia qualquer influência sobre a mãe dele. Aliás, não sei se ele exerceu sobre alguém, mas ele não exerceu influência. Foi o Tony Blair que fez esse meio de campo, essa ponte entre a Diana e a rainha, para que ela se manifestasse. Porque o povo inglês gostava muito da Diana. E a avó se recuando e não saindo, eles que têm a rainha como uma salvadora, uma mãe para a Inglaterra e tal, eles se sentiram órfãos. Uma bobagem, né, pra gente. Mas pra eles não, é cultura. Não dá pra gente medir com a nossa régua. Mas sim, a rainha fez exatamente isso que aconteceu no The Crown, mas não sei se foi... Eu não acredito muito na rainha, na postura dela. Acho que ela abdicou de uma vida inteira pela posição que ela assumiu. Exerceu bem? Não sei, porque eu nunca fui rainha. Mas acho que ela foi má, acho que ela foi cruel e acho que ela foi desligada. Eles falaram, gente, já tá há muito tempo aqui, tem muito meme com a sua saúde, vamos desligar você, né? Porque ela morreu bem lá, em Balmoral, e veio... Ou ela morreu em Balmoral, eu acho. E ela veio fazendo toda a... Ai, não é coletiva. O caminho funerário lá. Ou seja, calhou muito bem a morte dela, né? Pra toda aquela situação que aconteceu, 15 dias de velório. Então, assim, não sei se ela morreu. Ela foi desligada pra mim, sabe? Tipo, vamos levar... entendeu? Saiu agora de contexto. E acho que ela era ruim o suficiente pra... não falar da Diana, que causava muita encrenca pra ela. Mas ela não sabia. Como eu digo aqui no Ambas, a família real estava preparado para um problema chamado Diana. Insegura, melancólica, nervosa. Mas ninguém estava preparado para o que se tornou Diana morta.
Foi uma coisa assim, eu me lembro, eu tava na faculdade, era em 1997. Eu me lembro do choque que foi no mundo. Você imagina para os ingleses. Então, assim, a rainha não foi porque ela foi cuidar dos netos, porque ela tem esse sentimento maternal muito aflorado. Ah, para, né, gente? Não, não aconteceu. Eu tenho certeza que não. Mas tudo bem, vamos ficar com a versão que eles contam e tá ótimo. Agora, uma parte que criticaram muito e que eu acho que não deveriam ter criticado é a parte que depois da morte eles aparecem. A Diana aparece pro Charles, a Diana aparece pra rainha e o Dodge aparece pro Mohammed, o pai dele. Todo mundo criticou, é um fantasma, eles nem assustam, nada a ver fazer isso. Gente, não é um fantasma, eles não apareceram. São eles conversando com eles mesmos, com os remorsos, com as responsabilidades. Porque você prejudicar, ou você tratar mal, ou você brigar com alguém, vive é uma coisa. Quando a pessoa morre e você não tem mais chance de retratação, você pode até não perdoar a pessoa, mas você faz uma análise. Poxa, ela não tá mais aqui, né? Não aconteceu nunca com ninguém? Então eu acho que aquela é uma conversa com o alter ego de cada um deles ali. Entendeu? Todo mundo tem uma responsabilidade ali com cada um dos seus algozes, né? O pai, em relação ao filho, que sempre achou ele um fraco, sempre achou ele um mimado. Mas claro, o cara nasceu milionário, o Dodge nasceu milionário. Ele ficou em colégio, ele não tinha atenção da família, ele não tinha postura pra nada, mas ele ganhou um Oscar por conta do Carruagens de Fogo. Então, assim, ele queria ser cineasta, casou, separou 8 meses depois, aí ficou noivo, queria sair com pessoas de Hollywood, se eu não me engano, Brooke Shields e outras mulheres famosas e tal. E aí o pai que meio que, olha, meu filho, se você fizer isso, eu te dou isso, sabe? Pra ver se guia a vida do homem, de um homem feito, né? E ele tinha 41 anos quando ele morreu. E aí, quando ele conseguiu agradar o pai, ele morre, que era sendo marido da Diana. Segundo The Crown, nem isso ele ia conseguir. Mas ele estava feliz de agradar o pai. Ele tentou isso uma vida inteira. Ele buscou isso uma vida inteira. Então, assim, a conversa do pai, do remorso de perder um filho e não ter mais como conversar com ele. Então, sabe, a rainha, tudo que ela ignorou a Diana, tudo que a Diana foi buscar e não teve o acesso dela. Quer dizer, deve bater uma coisinha até na rainha, até naquela pessoa. Deve ter batido, se aqui a pessoa, deve ter batido. E também pro Charles, principalmente pra ele, né? Ele teve aquela conversa com ela, com certeza, mas não com ela, era com ele, né? E o The Crown conseguiu mostrar isso muito bem. Então, assim, uma parte que criticaram muito e que eu achei excelente, achei muito bem colocada. Basta você interpretar e saber que não eram fantasmas, e não eram eles aparecendo logo depois da morte. Era uma conversa íntima com cada um deles, sabendo seus erros, seus acertos, o que fizeram, o que não fizeram. Sabiam, todo mundo sabe o que faz. A consciência fala com a gente direto, a gente que muitas vezes não quer ouvir. Pois é. E por último, eu quero deixar bem claro que o ator não se parece nada com o Príncipe Charles. É muito bonito pra ser o Príncipe Charles. E ele não chorou daquela forma a hora que ele entrou pra ver a Diana. Ah, para, gente. Também não teve aquele contato que eles iam ser amigos agora, pensando no bem dos meninos, quando ela voltou da primeira parte da viagem, que ela entrega os filhos pra ele, antes dela ir viajar com o Dodge. Não aconteceu nada disso, porque o Charles não tem essa postura. O Charles não é essa pessoa boa. O Charles não tem esse coisa social. Ele é um mimado, um cara boçal, um homem boçal, que viveu às custas da família real, não se tornando nada, sendo egocêntrico, pensando só nele. Na época da Diana ele já fazia isso, e quando ela morreu ele não foi chorar lá em Paris, né? Ele pegou o avião e foi ser aquilo que todo mundo esperava. Ele é o pai dos filhos dela. Era o mínimo que ele poderia fazer. Foi ele com as irmãs. Mas as irmãs estavam abatidas? Acredito que sim. Mas ele chorar daquele jeito? Duvido eu dó. Acho que não. Não quero. Não, pra mim não me convenceu. Mas é ficção, né? Eles tiveram que fazer. Ninguém sabe o que aconteceu ali naquela sala. Não sabe nem se ele entrou pra ver. Não sabe nem o estado que ela estava. Aqui no Ambas, eu falo muito dessa parte do acidente, o quanto que demorou para ela ser atendida, o quanto que postergaram a chegada da ambulância. Isso dito por um médico, tá? Que foi publicado. Então, assim, o que aconteceu para chegar naquele acidente? Por que ela morreu? Precisava ter morrido? A Diana não sabia lidar com o mundo midiático, ela não sabia lidar com paparazzis. Passou uma vida lidando com eles, uma vida. Ela sabia lidar como ninguém. Você acha que ela não ia saber lidar no túnel de Paris? Esquisito, né? Aí você vai falar, não, mas o motorista também morreu. Jamais o motorista faria um acidente daquele. Não.
talvez tivessem mudado o motorista. Tantas coisas podem ser bem engendradas. Quem assiste filme, quem estuda sobre a família real, pode pensar a respeito disso. É claro que o que eu estou falando não é verdade, é muito da minha percepção em relação ao meu estudo e do que eu vi do The Crown, que pra mim é uma das melhores séries que eu já vi. Muito bem feitas, o figurino então perfeito. Todas as atrizes que fizeram a rainha foram espetaculares. E a Diana eu gostei demais. Da primeira Diana eu não gostei muito, da Diana jovem lá, achei ela um pouco afetada. Queriam quando ela é noiva, que ela faz aquela cara assim, quando ele pergunta se tá apaixonado por ela, naquela entrevista que é icônica, né? Ela faz um olho virado, assim, mas ela faz uma vez. A menina eu acho que exagera um pouco na temporada, acho que é a quarta, ou no começo da quinta, não sei. Acho que é a quarta. Eu não gostei muito da primeira, mas passou também. Também não acho que ela ficava andando de patins ou dançando balé no meio do palácio de Buckingham. Não, não acho que isso acontecia. Não acho que era nem permitido. Mas ficção. Tem a visão do diretor. Cabe. Tem licença poética pra tanto, né? Então eu acho que do The Crown tem muito mais elogios do que críticas. E essa primeira parte da sexta temporada me deixou muito emocionada. Eu juro pra você que, sabendo que a Diana já tinha morrido, faz mais de 20 anos que ela morreu, 97, 2007, faz mais de 20 anos que ela morreu, eu tive que assistir aos poucos. O Naka falava pra mim, é sério que você tá parando? Eu falei, eu tô muito emocionada. E eu tava mesmo sentida com a tristeza. E uma parte que eu achei também muito real é aquela dela querer falar com os meninos e ela ser atrasada. Já aconteceu isso com você? Claro que não por conta de paparazzis, mas já aconteceu com você de você querer chegar num lugar, querer falar com alguém e as coisas vão te atrasando? Ou tem um trânsito, ou alguém te chama, ou você não faz, ou não dá. E aquela ansiedade, isso ela demonstrou muito bem. Eu fiquei agoniada por ela, eu fiquei ansiosa por ela. E aí quando ela não consegue, ela liga e a moça fala, eles ficaram esperando pela senhora até agora. E eles saíram. Aí ela fala, fuck. Meu, é maravilhoso, muito bem feito, porque eu acho que ela era uma mulher que falava isso mesmo. Outra coisa, o príncipe William, quando soube da morte da mãe, não ficou desaparecido por 14 horas, não. A rainha sabia onde ele estava, ele foi dar uma caminhada, tá? Então, assim, existe um pouco de floreio. Claro, precisa ter, né, gente? É série de televisão, precisa ter. Senão seria documentário, né? Agora, você precisa interpretar a série. Uma boa coisa que vai fazer você interpretar bem a série é ler ambas. Sobre a vida da Diana, o casamento dela, como ela tava, as doenças que ela tinha. E por que chama ambas? Porque ela e a Cícia, a imperatriz, tiveram uma vida muito semelhante, mesmo com um século de distância. Se você já leu ambas, você vai saber do que eu tô falando. Se você não leu, é uma boa dica pra você. Agora, precisa interpretar a série de acordo com a realidade, saber que é ficção, sabendo que é série, não é documentário, e sabendo que ela relata muito bem a verdade. Na quinta temporada, a The Crown trata da década de 90. E foi uma década muito difícil para a família real. Muita coisa ruim aconteceu. O Andrew tava separando, divorciando da Sarah Ferguson, que lembra que ela teve uma amante que chupou o dedo do pé dela? Então, foi declarado naquela época. Ele teve que se divorciar. Depois ele ficou envolvido. Agora, né? Ele nem faz mais parte da família real porque ele foi envolvido em escândalo sexual. Pegou fogo em Balmoral. Em Balmoral, não. Ai, meu Deus. Windsor. Então, assim, tiveram muitas coisas que aconteceram que pesaram na família real. Pesaram. Foi bem pesado mesmo. Mas eu acho que ele conseguiu retratar tudo muito bem. Foi muito claro pra todo mundo. Todo mundo começou a pegar. Apesar de fragmentado, ele deixou muito claro tudo. Inclusive as entrevistas da Diana, que eu trato aqui no Ambas também, daquele livro das fitas cassetes. Então, assim, eu acho que vale a pena. É uma série que encanta, com figurino, com a postura, com o cenário e com a colocação de cada um deles. Eu acho que eles colocam a rainha uma pessoa muito boa. Acho que eles colocam o príncipe Philip maravilhosamente bem. Que este último é melhor ainda que todos os príncipes Philips foram bons pra mim. Todos. Mas esse último
Quando a rainha fala, eu preciso fazer alguma coisa por conta da Diana, ele falou, não ouse. Dá vontade de falar pra ele, escuta, menino, tá doido? Faz o que eu quiser, sou a rainha. Mas não, então aquele entojo que ele parecia ser. Por outro lado, acho que ele passou o pano muito pro Charles, colocando o Charles bonito, o Charles chorando pela Diana, Charles tendo como dizer, todo comovido com a situação, benévolo com aquilo. Não, acho que o príncipe Charles não é bonzinho, ele não é legal, ele não chorou, não aconteceu nada disso. Mas ele virou rei, né? Então, assim, pra não ter muita fadiga, vamos dar uma passadinha de pano pra ele? A Diana, uma pena não está mais aí, né? Ah, outra coisa que é verdade também, lembrei agora. Essa ida dela pra cartomante, vidente, sei lá. Ela teve essa busca, a Diana teve essa busca pelo esotérico. É uma busca que normalmente as mulheres entram a partir da década de 30. Aqui também eu falo isso, eu falo de todas as mulheres. Na década de 30, você começa a ter um contexto melhor sobre você. Até os 20, ali você tá muito pilhada com tudo, com a juventude, com profissão, com casamento, com a vida em si. Depois, nos 30, você começa a dar uma encaixada e nos 40 você vira pra você mesmo e vai se descobrir. Ela não teve esse tempo, ela morreu com 36 anos. Mas a Diana, ela tava tentando buscar algo diferente, ela queria se conhecer, mas ela partiu pro esotérico, era mais fácil, né? Ainda bem que ela foi atrás de alguma coisa, ela poderia, se ela tivesse vivido mais, poderia ter descoberto que não era aquele caminho. A gente já fez alguns caminhos pra tentar se achar. E muitas vezes a gente fala, não é por aqui não, vou tentar por ali. E é normal. Então, essa ida de avião, de helicóptero que eles vão pra essa vidente, aconteceu realmente. Ela tava muito confidente, ela tava precisando disso, ela não tinha ninguém. Ela tava sozinha. E o que o Dodge fala pra ela no hotel, eu não vou contar aqui pra vocês, mas vale a pena. A verdade que ele diz, eu não sei se ele disse, claro que é ficção, ninguém sabe, é tudo especulação. Mas é tão verdadeiro aquilo que valia a pena ser verdade, sabe? Tomara que ela tenha escutado isso antes de morrer. E eles estão no Ritz, né? Em Paris, naquele lugar maravilhoso, Ai, gente, quando você chega lá... Eu fui pra lá algumas vezes depois que ela morreu. Não passo, não vou embora sem passar pela Ponte d'Alma e ir lá na frente do Ritz que... Ai, sei lá... Tem um espírito nobre por conta da Diana. Porque eu acho que ela era uma mulher nobre e ela era a princesa de Gales, eu era a princesa do povo. Eu gostava muito dela, mesmo sabendo das fraquezas, mesmo sabendo que ela errou, mesmo sabendo que ela era muito segura, dependente. Mas ela pulou uma fase da vida, né? Ela já caiu num casamento dentro de um sistema cinza. Aqui também eu digo isso. Bom, mas enfim... Se vocês se interessarem por ambas, fale comigo ou comprem na Livraria Drummond, Livraria Loyola. Tem vários lugares para comprar. E comigo também. Agora, a minha dica é assistam The Crown. Se não começar a assistir ainda, vem desde o começo e vai até o fim. Agora, se já começar a assistir a primeira parte da sexta temporada, vale muito a pena. Observe cada diálogo, cada tom de voz da atriz, cada olhar, o figurino muito semelhante com o da Diana na época. Se você pegar foto, você vai ver. Ela sentada sozinha, o que ela sentia, você vai conseguir absorver tudo isso. Esteja sensível para ver, vale a pena. Assim como seja sensível também para observar o diálogo de cada um deles, do príncipe Charles, da rainha e do Mohammed Al-Fayed com os falecidos. Vocês vão sentir que eles tiveram um bate-papo esquisito ali, que a responsabilidade chegou, a consciência falou. Por isso, tá aqui a minha dica, espero que você tenha gostado da resenha. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada, até a próxima!